A paz do Senhor, boa noite, gente. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E continuando com a saga do Reino de Ponta Cabeça. E hoje nós estamos aqui, vamos falar sobre juventude e os desafios do reino. Né? Estamos aqui com a presença do Jonatas, que é líder do Ministério de Jovens, né, do Ministério Zion aqui da igreja, e ele vai fazer esse bate-papo aqui com a gente. Mas antes de a gente iniciar e a gente apresentar o Jonatas aí, ele já fez muito podcast aqui com a gente, vocês vão lembrar dele. Quem nos acompanha vai lembrar dele, né? Então, mas eu quero já agradecer por todos que estão aqui participando. Deixe o seu like aí nesse vídeo que você está nos acompanhando. Compartilhe esse link com mais pessoas, com seus amigos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Vai compartilhando aí com a galera, chama a galera para participar aqui com a gente. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e toque no sino de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira nós temos Base Bíblica Podcast. Então, participa aqui com a gente, né? Já tem 6 pessoas aqui nos assistindo, né? Aí, ó, já está entrando a irmã Ruth, minha mãe, né? Então, vai entrando aí, vai escrevendo aí no chat, cumprimentando. Se você não tem essa habilidade aí com o chat, que a gente sabe que muitas pessoas que nos acompanham não gostam de escrever, às vezes, no chat, mas a gente agradece por você já estar participando aqui com a gente. Então, vamos apresentar o Jonatas, né? O Jonatas, o nosso líder de jovens aqui da igreja. Jonatas, dá um oi aí para a galera. Fala, galera, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Eu acho que, para quem não me conhece, né, eu sou o Jonatas, filho do pastor Rogério, da pastora Sônia, o pastor sênior da nossa igreja. E é uma honra inenarrável, né, pastor Almir, de estar aqui com vocês. Sempre a gente trabalha aqui no podcast, de vez em junto com o Rodolfo, com os meninos da mídia. No começo até do podcast a gente até fazia junto, isso. Né? Mas daí comecei a trabalhar um pouco mais na técnica, dando um pouco de suporte. Hoje, na frente das câmeras novamente, né? E eu vou ser bem sincero para você, dá um friozinho na barriga. Mesmo a gente tá acostumado, tá aqui conversando, mas assim, deixa Deus trabalhar. E eu creio, você que tá vendo esse vídeo aí, não sei se você está vendo agora à noite ou ao vivo, ou se você está vendo de dia ou à tarde, mas pode ter certeza, Deus está neste local e a palavra de Deus para o seu coração é até o final. Final eu falo. Então aí, o João está se apresentando e agora nós vamos começar, né? Já vamos passar aqui para o pastor Almir, tá fazendo as perguntas. O pastor Almir vem com um caderno cheio de perguntas aqui para o João. Engraçado que a gente chegou aqui nos bastidores, eu falei, ei, pastor, tudo certo? Ele, não, fiz só algumas perguntas. Quiser uma olhadinha, 3 folhas de perguntas. Eu falei, calma aí, pastor, vamos com calma aí. Então, pastor Almir, pode iniciar aí. Eu sou o pastor Almir e quero dizer que é bom estarmos de novo, né? Nós 3 juntos. Verdade. E a gente vai conversar hoje sobre a juventude e os desafios no reino, né? E a gente vai fazer algumas perguntas e vamos conversar, dialogar, né? Que significa quando alguém pergunta, a outra pessoa responde. E tem também as réplicas, né? Pode ter as réplicas. As réplicas. Aproveitando que a gente está nessa época eleitoral, né? Réplica até. Isso, pode ficar à vontade, né? O importante é fluir, né, na liberdade do Espírito Santo. Deixa eu só te perguntar uma coisa. O senhor vai dar aquelas pinceladas que o senhor está acostumado a dar, né? Não. As perguntas são objetivas. Contém alternativa, né, Jonatas? A primeira pergunta é: qual é o conselho que você daria para os jovens que desejam dar uma voltinha no mundo? O que você pode falar como experiência na sua vida, como experiência de alguns jovens que você conheceu e que eles desejaram dar uma voltinha no mundo e até hoje não voltou?
Então, né, pastor, essa pergunta ela é um pouco emblemática, não vou citar a vida de ninguém, porque, infelizmente, eu passei isso. Nos meados ali que eu tive meus 21 ou 22 anos, eu decidi não cultuar mais ao Senhor Jesus, e no auge da minha juventude, falei assim, não, eu quero experimentar um pouco, porque eu sou evangélico desde berço, nasci no berço evangélico, fui batizado com 12 anos, e quando chegou nessa idade, eu falei assim, não, quero saber como que é. Pastor, só decepção. O mundo hoje, ele te traz uma falsa alegria. Pode ser até um chavão ou um marketing pastoral, que a gente pode dizer dessa forma, né? Mas o mundo, ele não tem nada de bom. Porque não adianta nada, você sai para uma balada, vamos dizer o que acontecia comigo. Eu saía na sexta-feira para uma balada, saía no sábado, mas no domingo de manhã eu já me sentia sozinho. Eu poderia ter aqueles momentos de 3 a 4 horas, estar ali com os meus amigos, que infelizmente desta época não sobrou ninguém, porque também eu tomei um caminho diferente para a minha vida. E à noite, o mundo, ele não tem nada de bom para te apresentar, a não ser alegrias momentâneas, com bebidas, com drogas lícitas ou ilícitas, mas o final de tudo, como o salmista diz, é a perdição. É você chegar, colocar a cabeça no seu travesseiro e falar assim, e agora? O que eu vou fazer? E na segunda-feira você acordar com dor de cabeça, você acordar com a boca seca. A gente até brincava, né? Falava assim, o radiador tá fervendo porque o cara toma muita água, mas é uma alegria vazia. Então, o conselho que eu posso dar para um jovem hoje, se ele puder e quiser, ele não precisa conhecer o mundo para ter uma alegria verdadeira. Hoje eu estava vendo um outro podcast, até a gente estava conversando aqui, sobre um jovem que ele era um evangelista e levava as pessoas para Jesus, falando, cara, você não precisa usar heroína, você não precisa usar cocaína, você não precisa usar nada. Se você tiver um encontro verdadeiramente com Deus, tudo isso passa. Você não vai precisar de nada disso. Até ele levou até contando para vocês esse episódio, esse pastor, hoje ele é pastor da igreja, o Ministério Ipiranga, ele levou o amigo dele para um culto, e sabe aquele culto pentecostal, aquele culto de reteté, e ele falou assim, cara, eu trouxe o cara aqui, e aí, como que eu vou explicar para ele, a galera rodando, a galera falando em mistério, aí ele falou assim, chegou no final do culto, falou assim, ei, você gostou? Aí o jovem que estava junto, falou, cara, eu gostei, mas explica para mim, o que vocês estão usando para estar rodando desse jeito? Você está falando desse jeito? Aí foi quando ele falou mais, ele falou, cara, a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus. Então, para mim finalizar aqui minha fala, não precise ir para o mundo. Jesus, ele é a nossa verdadeira alegria, como a gente canta, a nossa verdadeira mensagem, a nossa verdadeira paz, tudo que é de bom que a gente pode dizer vem de Jesus Cristo. Já falando até mesmo voltado assim para o tema, né? Qual o maior desafio que você acha para o jovem que hoje está na igreja, né? O desafio de viver o reino, assim, qual que é o maior desafio para esse jovem dentro da igreja? Olha, pastor, eu acho que o maior desafio é ele próprio querer servir o reino. Porque hoje, infelizmente, muitos jovens, a gente vê que, na época que eu e você era jovem, né, que a gente já passou ali, a gente já tá com a gente até brincou ontem, 40, né? Estamos chegando lá já. Pastor Almir, o senhor me perdoa, o senhor já... Pastor Almir, se quiser jovem até 100, né, Pastor Almir? Eu estou no Isaías 40. Os jovens se cansarão, mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, virão como águias. Aí, ó, viu? Por isso que eu gosto do pastor Almir. O pastor Almir chega e fala mesmo. Aí, o que acontece, pastora? Hoje eu vejo que, na nossa época, você tinha grupinhos.
né? Quanto você tinha que parecer com aquele grupo. Hoje, o que eu vejo, faço uma análise global do que eu tenho falado com vários jovens, visto várias coisas na internet, nas redes sociais. Quanto mais diferente você for, mais você vai se destacar naquele grupo. Hoje existem pessoas que são muito influenciadores, vamos dizer assim, pelo TikTok, pelo Instagram, e eles não são influenciadores de nada para a grande realidade. Aí você fala para mim assim, Jonatas, mas qual é o maior desafio? É o jovem cristão querer verdadeiramente ser. Eu postei hoje num story meu do Instagram, sobre você ser verdadeiramente o evangélico. O que é você ser? Não é só você vir aqui ouvir uma música gospel ou congregar domingo. Você ser evangélico, você ter a marca de Cristo, você ter o estilo de vida que Cristo teve. E isso é um desafio para o jovem, porque ele vai querer se igualar às outras pessoas, ele vai querer estar no meio dos grupinhos, ou, ao contrário, ele vai querer se isolar, ser aquela pessoa completamente diferente. Mas o que eu posso falar para você, se ele for essa pessoa diferente, as pessoas vão se aproximar dele. Porque eu já vi jovens com a diferença, por exemplo, existem pessoas que eu acompanho, jovens, que têm hoje aí seus 28, 29 anos, que pregam a verdade de Jesus Cristo. O movimento Céu na Terra, do João Paulo, é um deles. Ele, se eu não me engano, ele é de Brasília ou de Curitiba, alguma coisa assim, eu não lembro. Acho que é Brasília. Brasília, né? Ele é um jovem que ele vestiu a camisa de Jesus Cristo mesmo. Ele vai para a rua ser aquele crente diferente e pregando o evangelho genuíno. Não um evangelho de facilidades, mas aquele que liberta, cura e salva a pessoa e tira a pessoa do pecado. Então, eu creio que o maior desafio é você ser autêntico, mas não de você, mas de Cristo Jesus na sua vida. Sim. Como realizar estratégias para manter os jovens envolvidos dentro do grupo de jovens, dentro da igreja? Já vem ele com polêmica já, né? Podia jogar essa mais pro final, né? Porque pastor, eu vou falar assim, estratégias. Até a gente teve recentemente aí, não sei se vocês acompanharam também, teve um culto aí de uma igreja com um convite meio duvidoso, meio estranho, né? O nome do culto era Vem Novinha. Então, vários pastores se posicionaram, né? Tinha até uma música, um funk gospel rolando por trás. Assim, pastor, eu acredito que estratégias são boas, mas tem que ver o intuito do coração. O que você vai fazer? Por exemplo, teve uma balada não, um culto temático em Taubaté semana passada, e eles chamaram um DJ. E até foi o DJ Medina, que toca com o pessoal do Morada, que foi fazer esse culto lá. E o nome do culto era Sensation. E o engraçado que na frente da igreja tem uma balada chamada Sensation. Só que nesse dia a balada estava fechada. E as pessoas entraram na igreja, estava tocando aquela música, vamos dizer assim, aquela música eletrônica, todo mundo tal, gostaram. E eles gostaram e entraram dentro da igreja. E uma dessas pessoas fez um post no culto, né, na transmissão do culto, e falou, cara, eu tava indo pra balada, e em frente que era o Sensation. A hora que eu vi a música, aquilo me atraiu, e quando eu percebi, eu tava numa igreja evangélica. Então, eu creio sim, pastor, que nós jovens, nós líderes de jovens, nós podemos sim usar de estratégias, mas não fugindo dos princípios cristãos, não fugindo daquilo que fere o que a sagrada lei, a Bíblia diz para nós. Né, você trazendo, por exemplo, não tem problema nenhum, nós temos jogo de luz na igreja, nós temos parede preta, até aqui na igreja hoje, para a glória de Deus, nós temos uma parede preta. Mas você sabe que a parede preta foram criticadas por vários cristãos. Sim, eu até hoje, né, eu recebo
falam, né? Alguns pastores que falam assim, nossa, mas como que você pintou? Tudo isso é que tem uma cenografia por trás, né, pastor? Como entrou o jogo de luz, e a gente teve a época da pandemia, e vamos falar assim, num estudo cromático, que é estudo das cores, o preto ele não reflete a luz. O branco, sim, o branco, ele, ao contrário, ele absorve. Então, o que era mais fácil? O que não cansava a vista deles? Tudo isso tem um estudo por trás, assim. Então, um conselho também que eu dou para as pessoas, pastor, que é um pouco mais velho que eu sei, que eu, graças a Deus, o podcast aqui da igreja abrange várias idades. Se você tem uma igreja de preto que o pessoal colocou que é a igreja do worship, vamos dizer dessa forma, né? Estude um pouquinho sobre cromática. Por que colocaram uma parede preta? O que o preto faz? O que o branco faz? O que o amarelo? O pessoal do marketing está muito mais inteirado do que eu, né? Eu gosto porque é uma parte que eu desenvolvo dentro da igreja. Amo, trabalho com técnica de som, iluminação, louvor desde os meus 12 anos, então, e foi um jeito que eu convenci o pastor Rogério, mostrando para ele um vídeo todo explicativo sobre as cores, e falei assim, pastor Rogério, nós vamos entrar agora com as câmeras, então eu acho legal o senhor ver esse documentário aqui. Aí foi quando ele falou assim, não, então agora eu acredito. Então, é por aí, né, pastor? Mas, voltando para estratégias, não afringir nos princípios cristãos, eu acho que não tem problema. Eu quero aqui convidar, né, aqueles que nos ouvem para mandar aí no chat, né? Se quiser fazer alguma pergunta, tá, pessoal? Pode fazer pergunta, que o Jonathan aqui, ele vai responder, não deixa de fazer sua pergunta, não. Não somente pergunta, né, mas eles comentar, podem colocar, comentar. Se quiser colocar sua ideia. Estratégias. Isso. Exato. Existe, assim, você acha que nessas estratégias a igreja secularizou com o objetivo de apenas ganhar o jovem, ela acabou se perdendo? Eu acho que houve muitos exageros, pastora. Muitos exageros. Eu não sou a favor de você, por exemplo, trazer uma secularidade para dentro da igreja por causa de atrativos. Porque quando você fala de Jesus genuinamente, falando do que Cristo faz, Jesus, tá certo que era uma época diferente, mas havia jovens, havia homens e mulheres, e o engraçado é que as pessoas se esquecem que Jesus, ele quando ele fez o seu ministério, o ápice do seu ministério, ele era jovem. Poxa, eu tenho 33 anos. Foi com a minha idade que Jesus estava no ápice do seu ministério. Que ele estava pregando, que ele estava curando, que ele estava multiplicando os pães e toda uma multidão. E Jesus, qual era o marketing que Jesus usava? Era as parábolas que ele falava e o alimento que ele dava para o povo. Então, todos nós temos estratégia. A palavra de Deus diz que o evangelista, esse é um homem sábio, porque ele se torna louco com os loucos e sábio com os sábios. Então, não que eu tenho que me tornar... Por exemplo, vou dar um exemplo do João Paulo. Uma coisa que você está falando de estratégia, vamos lá, que é um evangelista nato que está trabalhando com jovens. Deus trabalhou no coração dele para ele pregar o evangelho para os donos de balada de Brasília. Só que não dele ir na balada, mas sim ele vai até o dono. E até num dos testemunhos dele, ele falou assim, ele foi e ele pregava o evangelho e fazia a célula no escritório do cara, e acabou ali, ele pegava e falava assim, ó, em nome de Jesus, amém, e ia embora. Porque, vou ser bem sincero para vocês, quando você começa a secularizar muito a igreja, Jesus fica de canto. Porque daí você tem muito espetáculo, você tem muito circismo, e tira o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro da frente. E isso eu acho que é o maior erro de muitos líderes de jovens e muitos líderes de igreja. E você acha assim que os jovens hoje, eles estão... os jovens que hoje frequentam a igreja, eles estão mais pelo atrativo ou pelo Cristo mesmo? Olha, pastora, conhecendo e falando com alguns jovens e vendo, alguns estão por Jesus, mas alguns estão procurando uma outra motivação. Procuram uma namorada,
procuram se estabilizar, procuram estar em comunidade, mas eu creio que a pessoa pode vir por causa de uma namorada, pode vir por causa de uma comunidade e ter um encontro genuíno com Jesus. Eu acredito, mas hoje eu vejo que está bem misturado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, os jovens que estão aqui com a gente na igreja, alguns ainda dão aquela balançada, mas os outros jovens, eles vêm porque até um jovem, semana retrasada, ele chegou para mim porque nós tivemos uma pausa na Zion, por causa que teve o casamento da nossa irmã Marta, tivemos algumas outras coisas aqui na igreja, o trabalho com as mulheres, e ele virou para mim e falou assim: mano, tô precisando, cara, cadê a Zion, mano? Eu tô sedento de Jesus, cara. Eu falei: não, cara, a gente vai ter, calma. A gente estava nesse tempo. Ele: não, mano, já faz 1 mês e meio que não tem, eu quero. Então você vê que tem alguns jovens que verdadeiramente estão ali com a sede de Jesus Cristo. E isso, assim, é maravilhoso, pastor, é maravilhoso mesmo. Falando a respeito do trabalho dos jovens, quero aqui que você aproveite aí e convide, né, todos os departamentos da igreja para participarem. Sábado agora nós vamos ter a Zion. Explicar um pouquinho a história do que é a Zion, como Deus tratou isso no nosso coração. Nós estávamos aqui na igreja, a pastora Fernanda era líder dos jovens nessa época, e ela estava fazendo outras funções, já estava acarretando, e a gente entrou num consenso, e ela falou para mim assim, eu cheguei para ela e falei: pastora, eu vou liderar o jovem junto com você, a gente vai trabalhar junto. Ela até deu aquela, falou assim: não, fica à vontade. E eu falei assim: Senhor, já que nós vamos trabalhar com jovens, eu queria alguma coisa diferente, algum nome impactante, que o Senhor trouxesse do teu coração. E eu comecei a pesquisar, e Deus trouxe o nome Zion no hebraico para mim, que é o Monte Sião. Né? Tem até o salmista que fala, né? Assim como os montes de Sião não se abalam, permanecem para sempre, são a roda de Jerusalém, assim são os montes. Então tem até um hino sobre isso. E eu falei, e ao mesmo tempo Deus trouxe para a minha vida a parte da Bíblia que fala assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Então Cristo nos escolheu. Então eu falei assim: Deus, então é isso. Nós somos fortes, nós somos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, Deus, eu só vou tirar o T e vou colocar Zion, né, que vira, no mesmo jeito na tradução, se você colocar, vai dar Monte Sião. Então foi isso que Deus trabalhou. Você que está aí, você jovem que está me vendo, você membro dessa casa de oração do Ministério Apostólico ao Chamar, sábado agora, às 7h30, nós vamos ter a Rede Zion. Você está totalmente comprometido e convocado para estar conosco. Tem umas pessoas que estão meio fugindo da gente, né? Mas a gente sabe disso, mas não tem problema. Como o pastor Amir falou, ele está como águia, a força dele está se renovando. Então, pessoas que têm 35 mais, 45 mais, venha, gente, porque a palavra de Deus não é só para jovens. Lógico que vai ser num molde um pouco mais diferente. É um culto com uma palavra, não com uma hermenêutica tão perfeita como um culto de domingo, ou uma retórica tão legal. Sim, tem algumas gírias, mas é no contexto informal. Então, é uma forma diferente de você falar de Jesus Cristo. Então, se você às vezes tem alguma dúvida, alguma coisa, vem para Zion. Vem que Deus vai transformar a sua vida. Eu creio. Jantes, até envolvendo, né? A gente está falando de reino de Deus, assim. E às vezes eu vejo assim, né? A gente está vivendo num contexto no mundo. Eu acho que qualquer fase, qualquer etapa vive um desafio, né? Qualquer fase que você vive na sua vida, você tem um desafio a vencer, né? Mas essa parte a juventude, né? Acho que ela floresce mais, ela te chama mais, né? E eu creio que um desafio até mesmo para o jovem cristão e, né, principalmente para o cristão que vem para a casa de Deus é com relação à sexualidade, né? Porque hoje a gente vive num mundo que a sexualidade é algo libertino, né? Sim. Você
Vive todo e O engraçado que é bom você ressaltar que você falou libertino, não de liberdade. não de liberdade, exato. No mundo libertino, que a pessoa ela não vive mais mesmo ela dentro da igreja, né, estando frequentando, né? A gente não pode nem dizer se tem ou não um compromisso, mas está frequentando, ela já não quer mais viver o celibato, Sim. né? O quão isso é importante para uma vida cristã, né? Para o jovem assim cristão, porque eles não prezam mais, né? Eles acham que não, posso ir para a igreja. Meu corpo, minhas regras, né? Eu posso viver do jeito que eu quero. Como isso é importante diante de Deus, ainda viver, prezar isso, o celibato, né? Olha, pastora, eu vou dar um exemplo. Vocês me conhecem aqui, as pessoas que estão vendo também. Eu gosto bastante de ver vídeos. E eu vi aquele documentário da Houston sobre o pastor Carter. E não sei se você conhece, que teve o estouro, todo o envolvimento dele com outras pessoas. O comentário. Não... O comentário, né? Mas o que eu quero trazer para cá não é nem o que aconteceu com a Houston, mas sim uma palavra, um depoimento de uma jovem que me chamou muita atenção sobre esse assunto. Desculpa. O que aconteceu? Ela falou que eles pregavam sobre você não ter relação sexual no seu namoro. E ela pregava ferozmente, pregando o que a Bíblia diz, porque não é nós que falamos. Exato. Porque à luz da palavra de Deus, a pessoa para ter uma relação sexual, ela tem que estar casada com o seu cônjuge. Seja ele o homem ou seja a mulher. Homem com mulher e mulher com homem. É isso que a palavra de Deus nos diz, pelo vamos dizer assim, né, pelo sagrado sacramento do casamento, né? Mas ela falou uma frase para mim, ela falou uma frase nesse documentário que me chamou muita atenção, assim, eu queria expressar o meu maior amor pelo meu namorado. E eu queria me entregar para ele. Sabe, pastor, eu acho que quando você se entrega para uma pessoa, seja naquele momento íntimo, não é amor que você está entregando quando você está namorando. Aquilo ali só vai te trazer problemas para a sua vida, só vai te acarretar, vamos falar assim, do fruto que não está maduro. Você vai experimentar, você vai comer uma laranja ou vai comer uma maçã, uma banana que está verde, ela vai ser amarga, ela não vai ter aquele mesmo gosto. Você vai se alimentar, você vai ficar satisfeito, lógico, como todo alimento, fazendo uma analogia. Mas quando você leva para o lado sexual, isso acarreta muitas maldições. Vamos entrar na parte espiritual. Você não tem o casamento santo. Porque 90% das pessoas que quer ter uma vida sexual ativa, que não é casado, eles têm toda a sua base sexual não na Bíblia, mas em cima da pornografia. Exato. E querendo ou não, já é um atrativo para que o diabo trabalhe na vida deles. Então, se você falar para mim, João, você já cuidou de pessoas, você já viu jovens que caíram? Já. Infelizmente. E já vi jovens também que fizeram a corte, que é o quê? Que é um namoro santo, que eles só foram beijar na boca na hora que o pastor fez assim, ó, eu vos declaro marido e mulher. E é diferente. Você vê que a vida deles ministerial, a vida deles profissional, a vida deles familiar é completamente diferente. Então, quando você se separa por celibato, vamos dizer dessa forma, até a hora do casamento, pastor, eu acho que é maravilhoso. Infelizmente, eu não tive essa situação, e falo com propriedade do Jonatas mesmo, não tenho problema de expor isso, não casei virgem, mas eu me arrependo, porque isso no meu casamento trouxe algumas brechinhas, algumas coisinhas que foram flores que foram florescendo, e com o tempo eu tive que cortar e falar assim, nossa, cara, não é por aí. E quando você tem um encontro com o Espírito Santo de Deus dentro do matrimônio, você vê que o sexo ele é secundário, porque verdadeiramente você é um ministério de uma só carne, e o ministério de uma só carne é só para os casados.
não para os namorados que são jovens. Exato. Jonas, você falou que antes de assumir os jovens, quem era responsável era a pastora Fernanda. Ela te deu oportunidade. Com essa oportunidade que ela te deu, hoje você tem essa mesma visão? Por exemplo, eu vou explicar. As igrejas, na minha opinião, em todos os departamentos, deveriam dar oportunidade para os cristãos gilós. O que significa cristão gilós? Aqueles que influenciam a vida de outras pessoas com a sua vida. E o que eu tenho visto no decorrer da minha vida cristã é que poucas pessoas têm oportunidade. Por que poucas pessoas têm oportunidade? Em todas as áreas, mas principalmente nós estamos conversando a respeito dos jovens. Por que poucas pessoas têm oportunidade de desenvolver os seus talentos? Porque esses dias eu estava conversando com o Douglas na escola de ministério e eu falei, a Fernanda e eu que damos aula, mas o certo seria a Fernanda e uma outra pessoa aprendendo a respeito, né, para poder dar aula, ou eu com uma outra pessoa e a pessoa aprendendo a dar aula. E assim em todos os departamentos. Então, eu quero estender essa pergunta para você, que é líder de jovens. Você tem essa visão? Você deseja dar oportunidade para cristãos gilós? Pastor, legal a nomenclatura que ele deu para a pessoa, né, que trabalha com... Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Trabalhar dentro da igreja não é um mérito que o pastor ou alguém escolhe. Você desperta isso. Você pode trabalhar com o que você quiser. A palavra de Deus diz que grande é a seara, mas é poucos os ceifeiros. O que quer dizer o ceifeiro? O cara vai ter trabalho. A pastora Fernanda está aqui, sabe? Jovem é um negócio que dá trabalho. Assim, existem, até esses tempos atrás, uma mãe me ligou, falou para mim mandar mensagem não quero expor a pessoa, mas para ligar para a filha ou para o filho dela, vamos falar dessa forma, né? E por quê? Porque a pessoa estava desanimada, e você cuidar de pessoas já é um trabalho. Já é um trabalho muito árduo. Você ensinar pessoas é um trabalho muito árduo. E quando você trabalha com jovens, você não trabalha só com pessoas que já estão maduras, mas você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, você tem que tomar cuidado como você vai dizer, para que isso também não fira ele e não traumatize ele. Eu já conversei com alguns jovens que os pastores... Eu conheci um jovem uma vez que ele estava se convertendo, né, numa determinada denominação, e ele tocava, só que ele estava ainda em processo de conversão. E o rapaz chamou ele para tocar. E ele tocando, até que um certo dia, a líder de jovens dele falou assim: ou você aceita Jesus de verdade, deu aquela carteirada nele. Ou você aceita Jesus de verdade, para de malandragem. Isso ele com 4, 5 meses de evangelho e tocando na igreja. Você aceita Jesus de verdade, ou eu vou arrancar tudo que você tem dentro da igreja. Então isso trouxe um trauma para a vida dele, que ele falou, cara, eu não quero isso para minha vida. Então, assim, pastor, trabalhar na igreja, todo mundo pode trabalhar. Mas você está disposto a pagar o preço? Por exemplo, não estou falando que essa pastora... Na verdade, estou até falando, esse líder, né, de jovens, na época, ele foi infeliz de falar dessa forma. Tem um jeito certo de você conversar. Não é de qualquer forma que você vai falar. E isso traz um trabalho. A pergunta que eu quero fazer, o senhor fez a réplica, eu faço a téplica. Será que não é, às vezes, a vontade de não ter o trabalho para as pessoas, que falta mão de obra dentro da igreja, vamos dizer dessa forma? Porque, por exemplo, para vocês dar aula na escola de ministério, vocês estudam. Vocês têm ali... Quanto tempo o senhor gasta estudando um tema? Por exemplo, eu conheço o senhor me pegou no colo.
Eu sei que o senhor gosta de escatologia bíblica, mas quantos anos o senhor estuda escatologia? Quanto tempo a pastora desenvolve as aulas que ela dá, falando sobre. Ela trouxe sobre escatologia também, falando sobre o fim dos tempos. Quanto tempo ela decorreu da vida dela para passar um conhecimento correto, um conhecimento certo, com responsabilidade? Sabe, pastor, hoje eu vejo que não é a falta de oportunidade, mas é a falta de posicionamento de algumas pessoas de querer fazer isso. Não querendo colocar que o pastor não pode falar que vamos trabalhar dessa forma, ter alguns talentos enterrados, que tem esse lado também. A pessoa foi tão machucada que ela enterrou o talento dela, ela não quer mais trabalhar com isso. Mas eu creio que quando você se coloca na disposição para trabalhar no reino, você trabalhar com jovens, você trabalhar com homens, trabalhar com mulheres, trabalhar com crianças, isso não vira um peso, mas vira uma alegria. Eu não tenho problema nenhum. Por exemplo, várias vezes eu já saí do trabalho, como vocês já viram, desci aqui na porta da igreja no dia de Zion, e eu trabalho 12 horas por dia. Hoje eu não sinto peso nisso, mas será que para algumas pessoas não seria isso peso? É o cargo e o encargo, vamos dizer dessa forma. Quando a pessoa tem um cargo, ela trabalha, mas ela trabalha com pesar. E quando ela tem um encargo dentro dela, ela faz aquilo que ela tem que fazer, seja com jovens, seja em qualquer ministério dentro da igreja. Ela faz com maestria e leve. Bom, vou dar um exemplo prático. Quantas pessoas que o senhor conhece que lideram o ministério de louvor, que lideram jovens, que não tem problema. Aquilo ali já faz parte do corpo dele. Agora existem pessoas que trabalhar com jovens, trabalhar com louvor, ou até pastores que estão na frente de igrejas, aquele é um peso para eles. Preparar. Vamos dar um exemplo do nosso pastor Rogério. Quantos anos o pastor Rogério está ali pregando todos os domingos, incessivamente. Às vezes ele dá a palavra para a pastora Fernanda, dá a palavra para o senhor, dá a palavra para mim, para a gente pregar de domingo, mas ele gosta de pregar. Isso não traz um peso. Então, isso está muito ligado ao que Deus tem para você também, né, pastor? Jonatas, até nessa questão de trabalho, tudo, aí você deu o exemplo aí de um jovem que estava tocando ali, né, mas estava vivendo a vida dele, e uma líder de jovem que chegou e barrou ele, Sim. né? Qual é o limite? Porque às vezes a pessoa, as pessoas, principalmente o jovem, quando ele gosta até mesmo de fazer, principalmente você que já foi envolvido com louvor, né? Tudo, né? Eu também já fui envolvido com louvor. Às vezes gosta de estar ali tocando, gosta de estar ali. E qual é o limite? Eu falo assim, o entendimento, assim, porque às vezes a pessoa ela quer o ministério, mas ela não quer Deus, né? Sim. E às vezes aí o líder também não sabe, né? O cara não quer Deus, mas quer o ministério. Então qual é a direção para isso, né? Peraí, ele como você falou, a mulher chegou dando a carteirada e falando assim, não, vou tirar tudo de você, né? Então existe um limiar aí, né? Um que queria como a gente pode falar, o ministério, mas não queria o compromisso com o Deus do ministério, e a outra que queria que ele tivesse o compromisso com o Deus do ministério e queria tirar o ministério dele. Então, qual é o limite ali, como que eu posso dizer? Assim? Olha, pastora, isso é uma linha muito fina. É uma linha muito fina mesmo, sabe? Eu creio que tudo isso está envolvido com uma palavrinha chamada maturidade. Eu conheço pastores, né, de igrejas relevantes que pegaram pessoas que não eram crentes e botaram em cima do altar para tocar, mas direto e ouvindo a voz de Deus diretamente e sendo usada por Deus, e essa pessoa hoje permanece, é um evangelista dentro da casa de Deus. Eu acho que eu posso até falar aqui que eu acho que não vai chegar nele, né? Não, vai sim, em nome de Jesus, galera. Compartilha aí para chegar. Por exemplo, o pastor Leandro Barreto da Poema. No testemunho com o Xandão, que é um dos pastores da igreja, no começo da Poema, o pastor deu a guitarra na mão do Xandão. Falou assim, Xandão,
você está tocando aqui? Você está aqui congregando com a gente? Então, não, toca aqui com a gente. Mas ele fez isso direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus mostrou para o pastor Leandro quem seria o Xandão lá na frente. E para você ver a transformação de Cristo dentro da vida desse rapaz chamado Alexandre, ao ponto dele ser um evangelista tão nato, que ele foi num show do Charlie Brown Jr., e subiu em cima do palco e entregou uma Bíblia e um DVD do pastor do Leandro Barreto pro Chorão. Então você vê, são assim, como eu falei, é uma linha muito fina, é uma linha de maturidade que o pastor ou o líder precisa ter. Eu concordo que você tem que estar no altar, o altar ele é santificado, nós estamos ali para adorar a Deus, nós estamos ali, como você disse, nós já tivemos, trabalhamos com louvor durante algum tempo de nossas vidas, e nós sabemos, eu acho que o maior dilema, quem está em cima do altar, não é você tocar bem ou você ministrar bem, mas sabe o que é? É você levar o povo à adoração e você sair de cena. Então, isso, quando você chega nessa maturidade, pastora, você começa a falar assim, poxa, eu tenho que me santificar mais, eu tenho que estar mais perto de Jesus, eu tenho que estar mais próximo, porque aquele ambiente, o altar, ele constrange a pessoa. Fala nós mesmos, quando nós vamos trazer uma palavra para as pessoas no dia de domingo, a gente já não sente aquele peso? A gente já não sente aquela atmosfera diferente? Até quando nós vamos fazer um podcast para você que está aí, a gente não se separa, a gente não ora, fala, Deus, por exemplo, eu estava aqui na casa do meu pai, uns 15, 20 minutos antes, estava ajoelhado, falei, Senhor, que não seja eu que esteja falando ali, mas seja o teu Espírito através da minha boca. E isso sempre, a maturidade nos traz o peso da responsabilidade. E eu creio assim, dentro dessa história até que você contou, e eu trouxe aqui de volta, eu creio que até houve o erro dos dois lados, né? Tanto da líder quanto daquele Sim. jovem que achou que ele poderia estar ali a vida inteira e não ter compromisso, né, com Deus. Mas eu creio que também faltou um discernimento para o discipulado. Isso, pastora. Né? Eu creio que faltou ali. Eu não vejo problema você chegar para alguém que se converte ou nem se converteu. A pessoa às vezes está ali, tem gente que quer trabalhar, né? Tem, como a gente falou aqui, né? A gente pede para Deus envia ceifeiros, mas tem ceifeiro que não envia ceifeiro para a sua seara, mas tem ceifeiro que não está pronto ainda, né? Jesus chamou 12 e os 12 não estavam convertidos ainda. A gente tem que ter esse entendimento, né? Verdade. Os 12 não estavam convertidos. Mas precisa haver o acompanhamento. Eu acho que deve ter faltado esse acompanhamento, esse discipulado ali, né? Sim. De estar orientando, de estar falando, ensinando a palavra, né? E às vezes as pessoas até querem trabalhar, né? Mas muitos barram porque você não está, né? Como diz o Bruno Henrique do Flamengo, não é outro patamar, né? Você não está nesse outro patamar. Ó, pastor, eu vou até falar aqui, até do que eu estava conversando com o pastor Almir, sobre, eu estava vendo um podcast, gente, eu consumo muito podcast, eu acho que hoje é uma das melhores ferramentas que Deus deu para o homem para poder ter conhecimento, porque vamos ser sinceros, né, na televisão não tem mais nada de bom, então assim, eu consumo muito, e em um desses podcasts, o pastor, ele estava falando sobre transição de igreja, essas coisas assim, e o pastor Délio Lara Júnior, ele assumiu uma igreja de 7.000 pessoas quando ele tinha 22 anos de idade. E o pai dele teve esse discernimento no coração e falou assim, filho, eu vou transicionar a igreja para você cuidar, mas não porque você é meu filho, mas eu vejo o que Deus está fazendo na sua vida. Uhum. Então, eu acho que não está ligado muito à idade, pastora, e nem aquilo que você tem para oferecer, mas tem a ver com aquilo que Deus tem para você. Exato. Porque a partir do momento que você se dispõe em ter aquele cuidado, por exemplo, o pastor, eu tenho certeza, para o pastor transicionar ele com 22 anos de idade, o pai dele, desde o começo, foi discipulando ele. Uhum. E no podcast, ele é até engraçado que ele falou que
com 14, 15 anos de idade, o pai dele pagava ele para ir pro culto. Sério, e ele falou assim, não, mas como assim, pagava de dinheiro mesmo? Os caras deram até aquela risada, não, falava assim, ó, você tá querendo um iPhone? Naquela época, não tá querendo um iPod, lembra? Tá querendo um iPodzinho? Então, isso daí é 12 escola dominical, saudades escola dominical, e 6 cultos à noite, e que 5 cultos de quinta-feira, beleza? Aí ele, pô, porque isso aí custa um pouquinho. Você quer um tênis um pouco mais caro? Então, isso daí custa pelo menos uns 5 cultos domingo à noite. Então, assim, e o pai dele foi construindo até o momento que ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. É aquilo que a gente estava falando no começo da conversa. A pessoa pode estar aí em cima, eu também não acho errado. A pessoa está tocando, até vamos cair um pouco numa outra polêmica. O músico da igreja pode tocar na vida circular ou não pode? Não, mas isso é um tema para um outro podcast. Outro podcast que dá um outro pano para manga. Mas assim, é um posicionamento que Jonatas, isso é Jonatas, não tem nada a ver com o ministério, é o chamar, tem nada a ver, isso é um pensamento Jonatas. Eu acho, eu sigo pessoas, por exemplo, o Alexandre Aposan, ele toca no mundo circular e toca na Igreja Renascer Praise, na Igreja Renascer. E ele tem testemunhos que quando ele desceu da bateria e os caras começaram a falar, mano, mas como que você toca na igreja e toca aqui com a gente? Aí ele foi e pregou o evangelho depois do pós-show dele. Entendeu? Porque é uma profissão. As pessoas esquecem que como o engenheiro ganha dinheiro, o músico também é profissão. Mas como trabalha na igreja e está à frente, vamos dizer, está ali no holofote, esquece desse pequeno detalhe, né? Exato. E você, o que você acha? Qual é a sua opinião? Coloca aí no chat, ou você não tem opinião própria. Antes do pastor me falar, né? A gente está vendo aqui, tem pessoas comentando, né? A pastora Sônia comentou bastante. As pessoas querem trazer o mundo deles e não querem deixar Cristo transformar o seu interior, né? Minha tia lá de Recife, a tia Glaucia, falou que trabalha com adolescentes e jovens, não é fácil, mas é edificante. Muito. Né? Minha outra tia lá também de Recife falou, é um desafio trabalhar com jovens, né? E assim, qual é a dificuldade para o jovem crer em Jesus hoje? Qual a dificuldade assim, crer em Jesus? Que você vê assim, você acha que é o relativismo, assim, porque hoje em dia a pessoa vive muito, tudo é relativo, né? Sim. tudo não existe uma verdade absoluta, né? Sempre tem o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, o ponto de vista do pastor Almir, e parece que não existe uma verdade, né? Então o jovem está dentro desse contexto aí que nada mais é verdade, né? Tudo depende do ponto de vista de cada um. Você pode trazer a volta de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que não acreditam na volta de Jesus Cristo, porque por tanto tempo já se estender, ela fala que isso é relativo. Vamos dizer, é o sentido figurado, mas a volta de Jesus está perto. Tá perto. Então a gente tem esse relativismo. E você, assim, eu vejo assim, isso pode dificultar o jovem crer, né, na palavra, assim, porque a Bíblia diz que tudo é pela fé. Sim. Né? Se creres, verás a glória de Deus. E aí Jesus diz, Paulo vai dizer para aquele soldado, né, que estava se matando, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, né? Então fica difícil o jovem nesse mundo de relativismo crer no evangelho que é verdadeiro, que é pleno, crer na palavra de Deus. Quando você vai trazer uma palavra para esse jovem, ele vai falar, mas eu não penso assim, né? Ele sempre vai dizer, eu não penso dessa forma, né? Então, como que é? Sabe, pastora, a maior dificuldade hoje que eu acho é porque com o aumento da internet, com o aumento das redes sociais, muitas pessoas que não deveriam ganhar vozes, ganharam. Vamos dizer, vários influencers, seja, como eu já disse aqui, pelo TikTok, pelo Kawaii, pelo Instagram, eles pregam um evangelho falso, um evangelho de facilidades. Mas qual que é o verdadeiro evangelho que nós pregamos e que nós acreditamos? Siga a sua cruz, pegue a sua cruz
e siga Jesus. O que é você pegar a sua cruz e seguir a Jesus? É você morrer para si mesmo. E é isso que eu tenho falado para os jovens, é isso que eu tenho pregado para os jovens. Não adianta nada o jovem ele chegar aqui e falar assim, mas eu não acredito. Tá, mas a Bíblia, ela é nosso guia de fé e regra. Ela foi feita para ser cumprida, não concordada. Tanto que existem até pastores querendo contextualizar a Bíblia, né? Isso, a gente vê mas isso veio da nossa geração, pastora. Pastores mais jovens, infelizmente, eu falo isso com muito pesar no coração. Eu já ouvi pastores que têm quase a minha idade falando que a Bíblia ela está desatualizada. Mas uma coisa eu venho afirmar para vocês aqui: o mesmo Jesus que foi ontem é o mesmo Jesus hoje e é o mesmo Jesus que vai estar conosco na eternidade. O Jesus, ele não muda. Nosso Jesus, ele nunca vai mudar. Ele pode sim, como falar por estratégias, nós podemos pregar o evangelho de algumas formas. Jesus pregava por parábolas. Paulo pregava por cartas. Nós pregamos através da Bíblia. Evangelistas trazem cultos, fazem cultos temáticos aí, tantas e tantas formas, mas a base que é a Bíblia Sagrada, o amor de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por nós, isso é imutável, pastor. Isso não se muda e jamais vai mudar. Então, o jovem hoje, quando ele dá voz a essas pessoas que têm influência, eu acho que uma maior arma que você tem que tomar cuidado, que o diabo usa hoje, é o seu Instagram. Porque nós sabemos que é uma plataforma de redes sociais e tudo aquilo que você gosta de ver, tudo aquilo que você está procurando, o robozinho ou o algoritmo da rede social vai te trazendo aquilo. Quantas vezes você já não falou perto assim da sua mãe com o celular desligado? Eu queria fazer uma viagem. E do nada, no seu celular, nas redes sociais, aparece a viagem. Começa a pipocar. Só não aparece o dinheiro. Né? Só não aparece o dinheiro. Então, isso, as pessoas, você fala, gente, o celular, ele tá ouvindo o que você tá falando. Parece louco o que eu estou dizendo, mas ele está ouvindo o que você está dizendo. Então, ele vai trazer para você aqui os falsos profetas, infelizmente. Agora, você me perguntou qual é o maior desafio. O maior desafio é você pregar o evangelho e você mostrar para as pessoas e para os jovens que isso é um falso profeta. Falar para ele a verdade, falar assim, filho, eu posso vir até aqui. Daqui para frente, é a decisão que você tem que tomar. Exato. Jesus, as pessoas acham que Jesus, Deus, ele age em nosso favor. Ele age em nossas vidas. Mas na grande realidade, ele mais reage do que ele age. Porque a palavra de Deus diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores. Se ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. Exato. A palavra de Deus diz que no fim dos tempos, quando nós estivermos ali no grande tribunal do trono, vai ter homens e mulheres que falam assim, mas Jesus, eu preguei em seu nome, Jesus, eu curei em teu nome, Jesus, eu ganhei almas em teu nome. E o que Jesus vai dizer? O que Deus vai falar? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque não pregaram o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Sabe? Eu acho que esse é o maior desafio. Você transmitir e assim, pastora, quando você prega a palavra de Deus genuína, ela cai em terra boa. Mas quem convence o homem do pecado? Não sou eu. É o Espírito Santo. Não é você. É o que você disse? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, mais do que eu falar, eu acho que eu tenho que orar por essas vidas. Eu no meu TSD, no meu tempo a sós com Deus, eu oro pelos jovens dessa igreja. Eu oro pelas pessoas que estão aqui dentro da igreja. Porque não adianta nada o nosso pastor, nós pregarmos o evangelho ali em cima do púlpito, se ela não der ouvido para o próprio Espírito Santo de Deus. Exato. Naquele momento. Quantas vezes, você não sabe, mas eu tive uma coisa com meu pai no momento ali, com o pastor Rogério, né? Para quem não sabe, o pastor Rogério é meu pai, como eu já disse, né? Te falei um confidente de pai e filho, falei, pai, tô passando por isso, tal. E nós viemos pro culto de oração de segunda-feira, e você leu Jeremias.
que veio de encaixe certinho na palavra para o meu coração, e o meu pai chegou no meu ouvido, eu orando, e falou assim, você ouviu o que a pastora Fernanda falou? Então, cara, creia naquilo que Deus colocou no seu coração e vai para frente. Uma outra ferramenta que a gente tem que aproveitar é incentivar as pessoas a ler a Bíblia. Por quê? Só o senhor falando isso, a minha tia escreveu isso aqui, né? A minha tia Verônica escreveu: incentivo à leitura é um caminho, de até para se desviar um pouco dos eletrônicos que seduz. Isso é verdade. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu era uma determinada pessoa que, quando vim para o Evangelho, eu tinha dificuldade de acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos. Eu falava para Deus, Deus, o senhor vai me desculpar, mas eu tenho dificuldade de acreditar que Jesus acreditou, que Jesus ressuscitou dos mortos. E o que aconteceu? A palavra de Deus me convenceu. Eu tenho várias experiências, mas não são as experiências que me convenceram. Pelo contrário, a palavra de Deus me mostrou que Jesus ressuscitou dos mortos. Chegou um determinado momento da minha vida que a chave virou. Eu disse, agora eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas eu tinha essa dificuldade de acreditar. Mas, pastor, por isso que hoje é muito bom nós fazermos GC. O que é o GC? É o grupo de crescimento. É você ler a palavra de Deus e entender aquilo que a palavra de Deus diz para você. Porque quando nós estamos num culto, por isso que a escola do ministério é tão importante, né? Você que é membro dessa igreja, cara, vem para a escola de ministério. Eu também. E o que acontece? Você explicar para a pessoa, e porque gera dúvidas. Quando você vai falar do evangelho, como o senhor próprio diz, existem linhas teológicas que falam que Jesus ele foi uma transfiguração, ele morreu meio que não morreu, e existem, né, às vezes vai, não vai, mas o que vai trazer a verdade no seu coração na hora que você sentar, pastor? Pastor, eu acredito que o básico funciona. O que é o básico? É você ler a palavra de Deus, orar e jejuar. Esse é o básico da vida cristã. Não tem como você chegar, eu vou fazer culto de não sei o quê, vou fazer a pesca de não sei o quê, e não tiver oração, jejum e leitura da palavra. Você falando nisso, pessoalmente nesse domingo, né? Tive a oportunidade de estar pregando aqui, e eu falei isso, eu acho que na igreja deveria só ter 3 cultos, né? Não contra outros cultos que tenho, né? Porque às vezes tem igrejas aí que tem culto todo dia, né? E graças a Deus por isso. Mas eu creio que 3 cultos seria necessário: o culto de celebração, sim, que é o culto onde a gente celebra, a gente agradece a Deus por tudo que Deus está fazendo, o oração, porque a gente está sendo ensinado a orar e a buscar e a falar com esse Deus, e o do ensino da palavra. Para mim, isso ali é fundamental, porque às vezes as pessoas, a gente hoje tem muitos cultos, né? sim. E é culto disso, é culto daquilo, é culto culto da rosa, é culto do não sei o quê, é culto das 7 portas, não sei o quê. O culto do bem novinha. E aí a pessoa, ela vai com essa intenção de buscar. Eu tenho estudo das 7 chaves, que abre as 7 portas. E ela vai querendo buscar um monte de coisa e menos o que é o principal, né? O fundamental, que é Deus. E aí ela vai nesses cultos e ela busca Deus, mas na hora da celebração, que é o culto lá de domingo, ela não tá para celebrar, porque Deus fez na vida dela e Deus abençoou e ela não tá. Pastor, você sabe uma dificuldade que alguns jovens que eu já experimentei e alguns colegas meus que são líderes de jovens também já experimentaram. O jovem vem para o culto que é denominado para ele, mas no culto de celebração ele não vem. É uma situação bem controversa, né? Exato. Que eu estou dizendo. Mas é por quê? Porque às vezes esse jovem acredita que só dele estar ali no sábado já tá bom. Já é o suficiente. Mas o que você disse, quando você vem em um culto, por exemplo, denominado para jovens, ou denominado para mulheres, ou denominado para qualquer outro tipo de faixa etária de idade,
você fala especificamente para aquilo ali, mas quando você está no culto de domingo, gente, não é para você vir para derramar, mas sim para você celebrar aquilo que Deus fez na sua vida. Exato, durante a semana, né, Deus nos dá livramento, Deus abre porta, e a gente não tem esse hábito de agradecer, de celebrar. Isso. Né? E a gente tem que entender que a gente falou aqui das festas, né, pastor Almir? Deus instituiu festa no deserto, no momento de dor. Vamos ser sinceros. O povo festeiro é o povo de Israel, né, cara? Então, pegava um ano de festa. A gente precisa. Eu tenho uma tia lá em Recife que ela fala: não, o importante é celebrar. A gente tem que celebrar. Minha tia Ciete, ela fala muito isso. Fala, essa gosta de festa, né, mãe? Eu brigo com ela. Mas é importante mesmo celebrar. É importante. A gente paga as contas, mas é importante a gente celebrar. É importante a gente agradecer. E às vezes a gente vai nos cultos pedindo, mas esquece desse momento da celebração, de agradecimento. E isso é importante. Então, eu estava falando isso no domingo, né? Esses 3 cultos, para mim é importante. Celebração, oração e o aprendizado da palavra, que eu acho que é o fundamental, que eu acho que é onde vem o crescimento aí. Sim. Né? A pessoa focada nisso, eu creio que o Espírito Santo pode trabalhar com mais liberdade. E vamos ser sinceros, né, pastora? Às vezes, por exemplo, eu falei GC, que é grupo de crescimento, mas também é o culto de ensino. Exato. Só muda as nomenclaturas, exato. Mas o intuito, a base, ela é a mesma. É a mesma, exato. Antes do pastor Almir, eu já vou passar para o pastor Almir, porque ele tem um monte de pergunta ali, tá cheia de pergunta no caderno. A gente estava falando de viagem, até minha mãe riu aqui, né, que você falou que a gente fala no celular e aparece, né, e até ontem eu comentei, né, a gente fica planejando as viagens. Aí eu falei, até mandei um meme para minha mãe, eu falei assim, né, que aí no meme que eu mandei para ela, tá lá, né, nossa, a gente planeja cada viagem sem dinheiro, que Deus tem até orgulho da nossa fé, né? O pastor Almir falou de dinheiro aqui, né, só falta mandar o dinheiro. Só falta mandar o faz-me rir. Ai, pastor Almir, pode falar, pastor Almir. A maior recompensa de um líder de jovem é ser instrumento de Deus para mudar destino ou deixar um legado para a vida das pessoas. Cara, pastor, isso é verdade. Você tem colegas meus que serviram comigo, tanto na igreja como no Ministério de Jovens, foram liderados por mim, que hoje eles são líderes, eles não estão mais conosco, mas são líderes no seu ministério. E é tem uma satisfação muito grande no coração de você ver que aquilo foi plantado dentro do coração dele. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que, cara, ele é muito meu amigo, vocês conhecem, é o Alex. O Alex, nós servimos juntos como jovens, nós servimos no Ministério de Louvor. Ele foi meu líder já de ministério e eu já fui líder dele. E para a honra e glória do Senhor Jesus, há pouco tempo atrás ele foi um ungido evangelista. E assim, olha, eu tô ficando até arrepiado, porque foi um momento que para mim foi muito marcante, porque quantas vezes nós oramos juntos, quantas vezes nós choramos juntos, e você vê uma pessoa sendo elevada a um grau eclesiástico, é fascinante. Nós se abraçamos, para Deus me deu a honra de estar em cima do altar ali, colocando a mão sobre a cabeça dele, e o pastor dele ungindo a cabeça dele com óleo, e assim, pastor, não tem palavras, sabe? E, careca, se você tá me olhando aí, ó, é nóis, irmão, tamo junto. Eu mandei convite para você, hein? É interessante que, às vezes, Deus tem uma unção na sua vida e as pessoas nem sabem. Então, quando você evangeliza determinadas pessoas, o que acontece? Por exemplo, vou contar de experiência da minha vida. Você evangeliza determinadas pessoas, depois você vê lá na frente que Deus levantou essas vidas como pastor, como missionário, como apóstolo. E esses tempos atrás eu estava analisando isso daí. É interessante. Eu nem imaginava que Deus levantasse determinadas pessoas. Aí uma vez, porque eu sou assim dessa forma, eu sou quieto, mas às vezes quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, que nem você fala, né?
com medo e com responsabilidade, a gente fala. Verdade. Entrou aqui na igreja uma determinada pessoa, é da rua aí, né? Veio me cumprimentar, conversar comigo, eu falei para ela, fica esperto, que Deus vai levantar como você obreiro e como pastor. Nem sei quem é, não sei como que está a situação dele agora, é um jovem, e tenho a certeza, em nome de Jesus, que talvez Deus dê oportunidade, como já deu para mim várias oportunidades, de conhecer várias pessoas, né, que tiveram a unção de Deus na vida delas, e Deus levantou a vida dessas pessoas. Eu tenho a certeza que Deus vai levantar a vida desses jovens. Eu, na igreja aqui, né, falar agora um pouquinho também da pastora Fernanda, né? Quantas vezes eu falei para ela, né, que Deus usa cada um, né, na sua característica. Sim. E a minha característica era o seguinte, né? Eu via a pastora Fernanda e sempre falava para ela, antes dela, né, começar a ter esse desenvolvimento que ela tem agora, quantas vezes eu falei para ela que ela ia, né, tá na frente. A pastora Fernanda, ela não é pastora, né? Ela é mestre, literalmente. Que a pastora, ela traz assim, foi poucas vezes, né? Só desviando um pouco do assunto de hoje, mas foi poucas as vezes que eu falei com a Fernanda, Fernanda, você sabe, vamos começar a trocar ideia sobre determinado tipo de assunto, e a Fernanda não dominar aquele assunto, não saber aquele assunto. Isso é muito bom, cara. Então, ela era jovem, né? Tinha dificuldade, até mesmo, e hoje... É Espírito Santo, né, pastor Almir, que até hoje... Quero contar uma experiência interessante. Eu fui em São Paulo, na casa de um irmão que é pastor, hoje ele é apóstolo, e a gente estava lá, né, pessoal, aí uma pessoa conversando comigo, falei uma determinada coisa para ela falou assim para mim, é revelação? Eu falei, você acredita só em revelação, você não acredita em palavra profética? O que eu tô falando é o que eu estou sentindo, é uma palavra profética e creio que Deus vai cumprir na sua vida. Crê nos profetas e prosperareis, né? De diversas formas as pessoas. Deixa eu só lembrar, eu lembrei, enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma pessoa que eu acho que vocês não vão, eu acho que o pastor Almir não pegou, mas a Fernanda deve ter pegado. O Ezequiel, vocês lembram dele? Sim, o Johnny sim. Bravo? Sim. Ezequiel ou o André? O Johnny Bravo era Não, o Johnny Bravo é o fortão, aquele lá é o Ezequiel. Sei. Eu trabalhava na Fibra nessa época. E eu lembro até como se fosse hoje. Eu estava ali no tratamento de efluentes, que é onde eu trabalhava, e ele é instrumentista. E ele veio para trocar ideia comigo, e eu vi que havia um negócio diferente. Eu falei para ele assim, cara, Jesus te ama, viu, cara? Jesus tem um plano na sua vida. Eu não sei o porquê. Por que eu tô falando isso, cara? Até a gente tá num ambiente de trabalho, mas, cara, Jesus tem um plano e ele vai mudar a sua história. Ele olhou para mim assim, com aquele jeitão. Para quem conhece o pastor Ezequiel, que hoje é pastor, ele é um brancão. Lembra daquele desenho Johnny Bravo? Cara, ele é grande, gigantesco, um muque desse tamanho. Ele olhou para mim e falou assim, cara, Jesus está falando pela sua vida. Aí foi daí que a gente começou a virar amigo, fiquei sabendo que ele era filho de pastor, desviado dos caminhos do Senhor, e congregou com a gente um tempo, foi curado, e para honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele pastoreia uma igreja no Nova Jacareí. Ai, que benção. Você vê? Mas pergunta aí, pastor Almir. Só mais uma da minha parte, não, finalizando. Fica à vontade. Não sei aí que horas que é. Não. Vamos lá. Vai, pastor, pode perguntar aí. Você tem perspectiva dos cristãos, do futuro, dos jovens cristãos? Tem alguma perspectiva sobre esses jovens cristãos no dia de amanhã? Olha, pastor, eu sou um amante da minha geração.
eu creio que a minha geração, por mais que as pessoas falam que a nossa geração é uma geração de mimimi, é uma geração que não vai sair das casas dos pais, uma geração que não tem compromisso, mas eu creio que Deus pode mudar essa geração. Eu creio que Deus está levantando jovens, homens, mulheres, que têm se colocado na brecha, têm se colocado no meio político, têm se colocado no meio acadêmico, têm se colocado no meio das fábricas para pregar o evangelho genuíno. E está ali para mostrar que não existe só o que eles estão vendo, que essa geração ela tem um norte, essa geração ela é forte. Eu creio que até a gente brinca, né, que a geração Z, a geração N, aquela geração todas. Millennium. Né, os millennials, né? Porque eu e a pastora nós somos os millennials. Brincadeira, gente. A gente está um pouquinho atrás. Estamos aí um pouquinho aos anos aí. Não parece. Mas, olha. Sabemos tudo de internet. Só mudando. Nossa. Esses tempos atrás, eu vi um negócio na minha rede social falando assim, ó, se você sabe qual é esse barulho, sinto me dizer, mas você tem mais de 30 e poucos anos. Aí apareceu aquele barulhinho na internet de escada. Aí eu olhei e falei, cara, eu passei por isso. Então, assim, eu acredito, pastor, eu vejo que a nossa geração, ela se posicionar, a palavra de Deus diz, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor virá dos altos céus e vai sarar a nossa terra. Então, eu acredito que o Brasil, não só o Brasil, mas todo o globo terrestre, ele está caminhando para uma mudança. Até o senhor só trazendo só um adendo naquele assunto sobre estratégias, eu tenho acompanhado, pastor, que muitos pastores que têm influenciado hoje a nossa juventude, bandas, pastores evangélicos, missionários, eles têm trazido aquilo que foi o auge nos anos 90. Vou dar um exemplo para vocês, o pessoal do Morada, todo mundo aqui conhece. Gente, eu gosto muito do Morada, tá? Não é por nada, não. Eles estão gravando músicas dos anos 80, anos 90. Eu quero é Deus, celebrar é Cristo. Então, são hinos que você tem dentro de você, que traz aquele sentimento de nostalgia. Só que você trazendo uma nostalgia dentro do seu coração, você lembra da onde você veio. E mostrando para essa geração que está vindo agora, falando assim, ó, gente, nós saímos daqui, nós celebrávamos a Cristo. Tem um hino que canta, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus, ninguém morreria assim em meu lugar. Então, você vê que são hinos que traz a essência do evangelho de Cristo morrer no Calvário por nós. E esses jovens hoje que Deus tem levantado, têm pregado isso, que Jesus ele morreu na cruz do Calvário por mim, por você e por você que está vendo aí através dessa câmera. Amém. Estamos encerrando aqui, né, pastor Almir? Nossa, já, agradecer pela vida do Jonatas, né? Nossa, passou rápido, hein? Passou rápido, já ficamos 1h10, né, Rodolfo? 1h12, né? Olha, ó, Rodolfinho aí falando. Mudou o tempo, porque sabe qual é o projeto? É falarmos 40 minutos. Pastor Almir tem essa meta. A gente não consegue. Desde o começo do... pastor, eu posso falar uma coisa pro senhor? Eu já vi podcast que demoraram de 3 a 4 horas. E o pessoal só falando, conversando. Se o pastor Almir conseguir, gente, vai ser uma bênção para ele. Mas, ó, vou falar uma coisa para vocês aqui, eu vou fazer as considerações finais depois, mas, assim, conversar entre nós, esse podcast, entre a pastora Fernanda, o pastor Almir, entre mim, é muito bom, porque a gente tem uma amizade genuína. A gente não vem aqui falar falácias ou falar daquilo que a gente acha. A gente vive Cristo
E a gente sabe dos frutos que cada um tem dado e cada um tem passado. Então, se tudo que você tem ouvido aqui nesse podcast, através da vida do pastor Almir, através da vida da pastora Fernanda, com os convidados que vêm aqui, pode ter certeza que Deus está munindo você de munição para que você possa passar o seu dia matutando e alimentando tudo aquilo que Deus tem trabalhado na vida de vocês. Então, é uma bênção estar aqui, pastora. Show. E conviver com vocês também, né, cara? É show de bola. Eu só vou... Pode terminar? Não, depois... pode falar. Não sei se vai fazer a consideração final já ou não. Já, daqui a pouco. Se eu vou dar um outro conselho para jovens, que eu acho muito interessante, que é o que eu adoto. Eu gosto muito de conversar com pessoas que têm mais idade que eu. Dá um exemplo, pastor Almir, pastor Santana, a irmã Lani, nosso pastor Rogério. Gosto sim de conversar com jovens, a pastora Fernanda sabe, nós conversamos vários, Marcela, Rodolfo, mas jovem, se você pode gastar um tempo de qualidade com uma pessoa que é mais velha que você, bota nessa câmera aqui para mim, Rodolfo, por favor. Já tá na câmera. Já? Esse menino, ó. Aprendeu, né? Esse menino, hein? Aprendeu rápido. Olha, eu vou falar uma coisa para você, só quebrando o gelo. Se você pode ter um tempo de qualidade com uma pessoa mais velha, com uma pessoa de Deus, você vai poupar muitas dores para o seu coração. Você vai poupar muitas situações que você poderia, passar. Nós temos a cultura aqui na igreja de ter o discipulado, de você conversar, abrir o seu coração. Se você não tem isso, cara, procure uma pessoa, só que de preferência uma pessoa que já tem mais idade do que você, já tem experiência, já passou e já trilhou o caminho que você quer trilhar, porque assim, dessa forma, ele vai te mostrar, ó, aqui tem um buraco, aqui tem uma lombada, aqui tem uma cachoeira, não passa por aqui porque aqui tem espinhos. Então, tenha um tempo de qualidade. Não despreze jamais as pessoas de cabelo branco, porque elas é você no futuro. Isso aí, tá vendo aí? Então essa foi a mensagem aí para os jovens. O Jonatas está aqui, conversou com a gente durante esse tempo. Quero agradecer, Jonatas, pela sua participação, né, nesse momento aí, dessa folga, né? Você trabalha à noite, às vezes não pode estar aqui. Mas agradecemos, né? E não se esqueça, aqueles que moram aqui ou aqui por perto, em São José, aqui, né? Que sábado nós temos o Ministério Zion, né? Isso. A Zion aqui com os jovens, né? Mas todos podem estar participando. É às 7 horas ou 7h30? 7h30. 7h30. Então, venha participar com a gente às 19h30, a Rede Zion, no sábado, tá? E obrigado a todos que nos acompanharam aqui, que falaram, comunicaram aqui com a gente no chat, né? Tivemos aí sempre a minha mãe, né? GG, eu tenho um carinho especial por você, GG. Ó, coração para você. Mireia, esposa do Jonatas, né? A minha tia Verônica, a minha tia Glaucia, a pastora Sônia, mãe do Jonatas. Mamãe, meu amor. Até quando a gente falou de sexualidade, ela falou assim, mas foi ensinado. Quando o Jonas trouxe a experiência dele ali, né? Ela falou, mas foi ensinado, foi escolha também. Né? Então, a pastora Sônia, o pastor Rogério, né? Então, agradecemos, né? Todos que direto ou indiretamente participaram desse Base Bíblica Podcast. Que Deus abençoe a sua vida. Na semana que vem, estamos aqui com um casal da comunidade Betel, a Priscila e o Luciano. Eles têm um testemunho muito forte, né? E eles vão trazer um pouquinho do testemunho deles. E também trabalho com casa de recuperação. Eles vão falar. Jovens também, são jovens também, né? Vão falar um pouco disso, né? Desse trabalho deles com casa de recuperação. Então, participe aqui com a gente na semana que vem, na terça-feira que vem, às 20h20, Base Bíblica Podcast. Pastor Almir, quer falar alguma coisa? Não, só o pessoal compartilhar com mais 5 pessoas. Compartilha aí, gente. Vai compartilhando aí. É isso aí. Esse é o nosso link, tanto esse Base Bíblica aqui que você assistiu com o Jonathan, como outros também. Compartilha com a galera para que eles possam ser tocados, terem acesso à palavra de Deus. A pastora Sônia gritou lá, não ouvi muito bem. Eu também não ouvi, não. Manda no chat aí que a gente espera.
Ah, a Luísa também. A Luísa. Filha do Jonatas assistiu. Não, pastor, é que você não sabe. Ela falou para mim assim, papai, aonde que você vai? Eu quero ir com você. Eu falei, amor, vou participar do podcast, amor. Aí ela falou para mim assim, mas papai, eu quero ir com você, papai. Numa outra oportunidade você vem ficar com papai. Então, Lulu, papai te ama, minha princesa. A Luísa está participando também. Então, agradecemos a todos. Que Deus abençoe a sua vida, né? É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Deus abençoe. Tchau, tchau.